De 3 coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era um vampiro. Segunda, havia uma parte dele, e eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede do meu sangue. E terceira, eu estava incondicionalmente e irrevogavelmente apaixonada. O trecho que você acabou de ouvir é do livro da saga Crepúsculo. Escrito por Stephenie Meyer e publicado em 2005, o livro é o início de uma saga que rendeu 4 livros, 5 filmes e uma legião de fãs. Mas calma, vamos começar do início para você que não conhece ou não se recorda de como começou essa história que arranca suspiros de milhares de fãs até hoje. Isabella Swan, interpretada por Kristen Stewart, mais conhecida como Bella, vai morar com seu pai em Forks após sua mãe casar-se novamente. Como ela está em uma cidade nova, tudo à sua volta é novo. Os amigos, os vizinhos, a escola. E falando em escola, é nesse momento que ela conhece Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, um rapaz misterioso, reservado, que desperta certa curiosidade nela. Mas não foi apenas Edward que ela conheceu. Os irmãos Cullen frequentavam a mesma escola e, assim como Edward, exibiam um ar de mistério. O que Bella não esperava era que a sua fascinação por Edward iria se tornar um amor intenso no futuro. Após algumas atitudes de Edward levantarem suspeitas em Bella, ela descobre que ele é um vampiro. E precisa aprender a lidar com as grandes diferenças entre os dois. Além disso, ela descobre que não são apenas vampiros que dividem a cidade com os humanos, mas lobisomens também, e que entre eles existe uma rivalidade intensa. No primeiro livro e no filme, conhecemos alguns personagens que serão de extrema importância para o desenrolar da trama. São alguns deles: Edward Cullen, Isabella Swan, Jacob Black, Rosalie Haley, Alice Cullen, Jasper Haley, Dr. Carlyle Cullen, Esme Curley e Charlie Swan. Tanto o livro quanto o filme, apesar de terem vários fãs, dividem opiniões acerca de alguns elementos, como por exemplo o fato da família Cullen não beber sangue humano, o relacionamento de um vampiro de mais de 100 anos com uma adolescente de 17. Mas é válido lembrar que Crepúsculo é um romance adolescente, e o foco da história é o desenrolar do relacionamento entre um ser humano e um vampiro. A ordem dos livros é Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Nos filmes é a mesma ordem, porém Amanhecer foi dividido em 2 partes. O enredo dos demais livros e filmes continua a girar em torno do relacionamento de Edward e Bella, mostrando as dificuldades e como juntos eles poderão enfrentá-las. Lançado em 2020, o livro Sol da Meia-Noite é contado pelo ponto de vista do Edward, e por enquanto não foi feita nenhuma adaptação da obra para o cinema. Bom, dito isso, acredito que já podemos partir para o momento de abrir os nossos corações. E hoje eu quero começar dizendo que
Crepúsculo é simplesmente tópico sensível. É um livro maravilhoso. Eu sei que existem muitas pessoas que têm uma enxurrada de críticas e preconceito a respeito do filme e da atuação dos personagens ou do enredo, enfim. Mas para mim é um marco muito importante na minha vida, tanto na leitura quanto em questões cinematográficas, digamos assim, porque foi a primeira saga que eu li. Então, esse livro marcou ali o ponto onde eu dei início na minha primeira saga. Eu já li alguns livros, mas não eram tantos assim. E de filme marcou muito a minha adolescência, né, gente? Eu chegava da escola e já queria assistir Crepúsculo todo dia. Todo dia, quando era Crepúsculo, era um amor para recordar. Então, foi um filme, assim, muito, muito importante, um livro muito importante também. Fora que até hoje eu leio Crepúsculo, vira e mexe, a gente dá uma abridinha assim nas páginas, né? Às vezes eu até comento com as meninas, eu tenho muitas amigas que inclusive gostam de Crepúsculo até hoje. De vez em quando eu dou uma olhadinha assim, aí eu mando, ai, olha isso, olha isso. E recentemente teve uma alta, né, um boom assim nas redes sociais com que diz respeito a conteúdos nostálgicos, digamos assim. E Crepúsculo é um desses conteúdos. Agora tem bastante vídeo, ainda mais com o sucesso, né, do TikTok e Reels no Instagram. Então a galera aí tá pondo a criatividade para jogo e fazendo vários vídeos pra gente voltar, pegar aí essas referências, pegar essas deixas e ficar com saudade, né, dessa época, porque que época maravilhosa. Agora, falando assim sobre a saga. Crepúsculo de todos é o meu livro preferido. O primeiro, sei lá, o primeiro normalmente me ganha quando é uma saga assim. Ou quando é um livro que tem sequências, enfim. Então, de todos, Crepúsculo pra mim é o melhor. O Edward do livro, ui, meu coração até acelera, porque maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Ah, não, vou ter que assistir Crepúsculo. Inclusive, no momento que nós estamos gravando aqui esse podcast, está um frio, dia perfeito para assistir Crepúsculo. E aí, o livro, para mim, o melhor é o Crepúsculo. Do filme, eu também gosto muito do Crepúsculo. Não vou poder dizer que eu sou super fã dos outros, não, mas o Crepúsculo, para mim, é o melhor. Talvez seja ali porque apresenta os personagens, mostra todo mundo, então eu acho que eu normalmente gosto dos primeiros justamente por causa disso, né? Porque você conhece os personagens, você conhece ali um pouco mais da história, normalmente é quando se aprofunda um pouco mais na história, né? Pra dar um embasamento. Então eu gosto mais. E deixa eu ver o que mais. Ai, gente. Fora que, além de Crepúsculo ser maravilhoso, ainda é o Paramore que canta umas das músicas e o Linkin Park. Então não tem como você não gostar. Ah, olha, só elogios. Muito obrigada, Stephanie Meyer. E você, amiga? Conta pra gente qual livro que você gosta mais, qual filme você gosta mais. Se você já assistiu, né? Não sei, vai que você não assistiu. Duvido. Mas enfim, conta um pouco pra gente o que você acha dessa obra-prima maravilhosa que é a saga Crepúsculo. Vou começar esse momento aqui de abrir o coração dizendo que enquanto a gente tá gravando esse episódio, eu tô com um sorrisão super largo aqui no rosto, porque Crepúsculo simplesmente foi a saga que me inseriu no mundo literário. Então, um beijo. Segunda coisa aqui nesse momento é que já tá muito cringe, como dizem os jovens hoje em dia, falar mal de Crepúsculo, tá? Isso aqui é uma obra do cinema, da fantasia. Então é isso. É cringe, é ultrapassado, é sem graça, fora de moda. Gente, Crepúsculo é. O que dizer? Não, não tenho o que dizer, apenas sentir. Eu acho que eu acabei de citar, já tinha citado em alguns outros episódios que Crepúsculo me inseriu nesse mundo literário.
E eu gosto muito, 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 muito mesmo. Teve uma época em que, quando eu era mais nova, eu ficava com muita vergonha de falar que eu gostava de Crepúsculo porque tava naquela moda, né? Todo mundo falava mal de Crepúsculo porque os vampiros brilham. Isso ainda é estranho porque a gente conheceu outras obras no mundo da fantasia? Sim, ainda é estranho. Mas a gente gosta, porque foge a quê? Do de sempre. Então é isso que a gente quer. Foi Edward Cullen brilhando que a gente pediu e Edward Cullen que a gente teve. Então, assim, eu gosto muito de Crepúsculo. O meu livro favorito, cara, é difícil. Eu gosto muito dos 4 livros. E eu geralmente tenho essa mesma sensação que você citou, Audrey, de que o primeiro sempre me ganha. Foi isso com Amor e Gelato. E esquece o filme, tá, gente? Vamos falar só dos livros, porque pra mim o filme nunca existiu. Foi isso com Para Todos os Garotos que Já Amei. Com outros livros aí com sequência, que o primeiro me ganha, mas eu acho que no caso da saga Crepúsculo é o único que foge essa regra, porque eu sou muito apaixonada no Eclipse, tanto no livro quanto no filme. Eu acho que, se eu não me engano, eu já li o Eclipse umas 5 vezes. Eu acho que, no caso da saga Crepúsculo, ele é meu favorito. E no livro também, porque tem toda aquela trama de triângulo amoroso. Aí tem eu me irritando com a Bella, porque, né, gente confusa acaba magoando todo mundo. E é meio que isso que aconteceu em Eclipse. E fora que, pra mim, né, do meu ponto de vista, foi onde tanto o Robert Pattinson, quanto o Taylor Lautner, quanto a Kristen Stewart deram uma alavancada na carreira. Porque pra mim hoje, pelo menos eu acompanho mais o Robert Pattinson e a Kristen Stewart. Os dois têm uma carreira muito bem consolidada e é impossível dizer que Crepúsculo não contribuiu positivamente para isso. É claro que os atores, ambos têm outros filmes no decorrer dos anos que marcaram histórias mesmo. Hoje, por exemplo, eu acho que o Robert Pattinson, como Batman, fugiu muito da casinha e ele superou todas as críticas, todas as expectativas. E a Kristen Stewart, como Princesa Diana no filme Spencer, também entregou muita atuação, entregou o que é ser uma atriz de verdade. Só que Crepúsculo é uma marca. E às vezes alguns atores não gostam, né, desse tipo de ficarem marcados por um único filme, por um único trabalho. E eu acho válido lembrar de Crepúsculo porque até hoje é lembrado por muita gente com muito carinho. Às vezes eu acabo tweetando sobre Crepúsculo e recebo umas DMs, ou o pessoal retweeta e fala, gente, sim, é verdade que não sei o quê. E eu já até deixei pronto aqui na televisão pra assim que a gente terminar de gravar esse episódio, eu voltar a assistir pra lembrar, porque é muito bom. Os personagens eu amo. Amo de paixão. Gente, a família Cullen, ela assim, ó. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho aqui, porque, ai, lindos, maravilhosos. Eu passo pano, muito pano pra eles. E assim, o elenco é bacana também. Eu acho que as histórias, a adaptação não é igual ao livro, mas ela segura os arcos principais. E é isso que eu sempre falo, gente. Eu sei que não é possível fazer uma adaptação 100% fiel ao livro, mas os arcos principais você pode manter. E pra mim as adaptações dos livros foram isso. Eu ainda não li O Sol da Meia-Noite, mas está na minha lista. É que, como você, leitor, provavelmente vai me entender nesse momento, mas é que o livro precisa ter o momento certo pra ler. E ainda não chegou o momento de O Sol da Meia-Noite, da visão do Edward, mas vai chegar, gente, vai chegar. E eu tô até ansiosa pro momento em que chegar a hora pra gente poder ver como é que foi essa coisa toda doida da visão do Edward. Inclusive, já foi confirmado que vai ter uma série a respeito de Crepúsculo, pra vocês verem como não é pouca coisa. Foi confirmada a série, ainda não sabe muito a respeito da série, o que a gente sabe é que vai ser do mesmo universo. Esperamos que traga novas histórias, porque no decorrer do filme e dos livros, nós vemos muitas histórias secundárias que dariam um ótimo enredo de série. Por exemplo, uma das fanarts, né, das teorias do pessoal é que seria legal ter uma série a respeito da Rosalie, que é a da Rosalie Hayley, que mora ali com os Cullen. Teoricamente, ela é uma Cullen também, né? E conta sobre como ela virou vampira, que seria uma história muito interessante para ser série também. Contar um pouco dessa personagem, que ali pros últimos filmes se tornou muito importante, principalmente no Amanhecer Parte 1 e 2, e no livro do Amanhecer por si só. Outra teoria também é que uma história do Jasper Hayley também seria legal, porque, pra quem não lembra ou pra quem não conhece,
O Jasper, ele era um recém-criado e a habilidade dele de sentir o que as pessoas sentem ou manipular as emoções ajudava ele a treinar outros recém-criados numa época onde guerras entre humanos e vampiros, entre vampiros e vampiros acontecia com muita frequência. Então, ele conta um pouco disso no filme do Eclipse. Inclusive, amo. De novo, pra mim o melhor. E aí ele conta um pouco dessa história pra Bella no filme. E aí o pessoal tá criando teorias de que seria legal também ter uma série sobre ele. Ou quem sabe da origem dos Vulturi, que são os personagens que aparecem ali no Lua Nova. Eles também, um pouco deles aparecem em Eclipse e eles aparecem bastante em Amanhecer Parte 2. Então, entender como seria, como foi criada essa organização que, né, tão poderosos e blá 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 blá. Então as pessoas estão criando teorias a respeito de que poderia ser uma série também sobre os Vulturi. E desde já eu declaro que qualquer uma das três seria incrível, qualquer uma dessas possibilidades. E vamos ver, vamos torcer para que seja uma adaptação legal, para que essa série realmente dê certo, porque a gente sabe que às vezes muitas criações a respeito de uma obra só acabam saturando essa obra. Até então não aconteceu com Crepúsculo, esperamos que não aconteça. Mas vamos torcer os dedos aí para que seja uma coisa bem legal. Alda, eu tenho uma pergunta para te fazer. É uma pergunta muito importante. Ficou-se muito dividido na época, e aí quando o assunto volta às vezes nas redes sociais fica também. A pergunta é: time Edward ou time Jacob? Time Edward, com toda certeza. Jacob, quem você na fila do pão, querido? Time Edward, com certeza. Bom, então agora tá 2-0 pro Edward, porque eu também sempre fui time Edward. Muito antes de vocês. Porque antes tinha muito hype em cima do time do Jacob, né? Tudo bem que ele era moreno, alto, bonito e sensual? Ele era, gente. Não tem como negar. Fato é fato. Só que a gente sempre gosta do que é mais estranho. E aí, desde aquela época, eu já era do time do Edward. A minha irmã e as minhas primas me julgavam muito por isso. E hoje a gente tá vendo. O tempo disse quem estava certo e quem estava errado. E quem não estava errado e não estava certo. Então, eu queria dizer aqui, irmã, primas, eu disse pra vocês que o time Edward era o time Edward, que era o ganhador. Então, assim, ó. Um beijo pra vocês. E é isso, gente. Crepúsculo é uma saga muito interessante. Pra quem gosta de fantasia, nunca leu, ou de repente você leu, mas aí a gente deixou uma pulguinha aqui atrás da sua orelha. Lê de novo, assiste os filmes de novo. E quem fala mal falou, porque, enfim, né? Às vezes a magia não chega para todos, e é isso. E com isso, nosso episódio vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de relembrar um pouco da saga, dos filmes, dos livros. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e no seu streaming de música para não perder nenhum episódio. Então, pesquisando por Aperta F5, você encontra os nossos perfis, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha com os amigos e com a família. Como fonte de pesquisa, usamos o site Pop Série, blog Garotas Entre Livros. Como trilha sonora, usamos as músicas Supermassive Black Hole, do Muse, Leave Out All the Rest, do Linkin Park e The Code, do Paramore. E vocês já sabem, né? Para se manterem atualizados, apertem F5. Vejo vocês no próximo episódio.